Ouvir aí o pastor Benjamin com uma palavra aí, ele vai explanar esse versículo lindo, que eu nem acabei de ler, mas ele vai ler o restante ali, que é o Espírito da Verdade, muito mais. E fica ligadinho aí que daqui a pouco nós vamos estar orando por você, amém? É isso aí, a senhora leu o texto de João, capítulo... Qual foi o texto? Capítulo 14? 14, versículo... Vê aqui. Deixa eu ver aqui. Onde foi que a senhora leu? 14, versículo 16. 15 aqui, pastor. 14, versículo 15. Mas aí acompanha, vai no restante. Olha só, Jesus promete o Espírito Santo, ou seja, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela já nos ensina, já nos mostra uma lição que nós precisamos entender primeiramente, né? Sim. Os discípulos não tinham o Espírito Santo, era necessário ter o Espírito Santo, até para a obra que eles iam fazer. Uma das coisas pelas quais a importância do Espírito Santo também era de fazê-los lembrar de tudo aquilo que Jesus disse, de tudo aquilo que Jesus informou para eles, e não dá para gravar tudo na memória. Nós temos que lembrar que nesse período aqui não existe Novo Testamento escrito, né? O Novo Testamento aqui está sendo vivenciado, uma parte com o mestre, né? O Evangelho está sendo vivenciado, então não temos nenhum escrito do Novo Testamento. Até este período aqui nós temos de Malaquias a Gênesis, ou seja, o Antigo Testamento. Então, como que os 12 discípulos iriam lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, ensinou, os exemplos dele? A memória, a nossa memória humana, ela não comporta, ela não consegue lembrar de tantos detalhes, de tantas palavras, é muita coisa. Foram mais de 3 anos e meio junto com o mestre, e eles precisavam lembrar. E aqui Jesus, ele enfatiza isso: se vocês me amam, ou seja, se... Ele coloca uma condição, o amor aqui vai ser provado por um fato. Qual é o fato que se prova o amor que eu tenho para com Cristo? Qual é o fato que provava o amor que os discípulos tinham para com o Mestre Jesus? Se eles guardam os mandamentos. Aí eu pergunto, é possível, pastora, alguém guardar o mandamento de Cristo sem conhecer ou sem lembrar o mandamento? Não, não é possível. Não é possível guardar o mandamento. Mas você vê que Jesus, no texto, ele diz, tem uma parte do texto que ele diz, olha, eu vos mandarei o Espírito Consolador e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Talvez seja até esse aqui mesmo. O versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Outra lição que a gente aprende aqui, um ponto interessante: o Espírito Santo o mundo não conhece. Talvez seja óbvio para muitos, mas na verdade isso quebra grandes paradigmas mentirosos, grandes paradigmas que são tidos como verdade, de que, todos têm Deus no coração. Não, todos podem crer em Deus, todos podem acreditar que Ele existe. Deus tem amor para com todos, Deus quer salvar todos, Deus quer abençoar todos, Deus dá livramento para muitos, independentemente se é cristão ou não. Agora, é diferente dizer, olha, todo mundo, todos têm o Espírito de Deus abundantemente em suas vidas. Porque se eu afirmo isso hoje, olha, todos têm Deus no coração, eu faço de Jesus um mentiroso. Jesus disse, olha, o Espírito, o versículo 17, 14, 17 de João, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não conhece. Não é, ou seja, ele não pode, ele tem um fato proibitivo. Não é uma questão de, olha, ele não conhece, não conseguiu conhecer, ele não conseguiu receber. Tem uma condição, né? Ele tem uma condição proibitiva. Ele não pode receber. Aí Jesus explica por que o mundo não pode receber o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Porque o mundo não o conhece. Não conhece. Então não dá para ter habitavelmente e perpetuamente o Espírito de Deus no coração se eu não o conhecer. Daí há uma grande importância do que a senhora estava falando aqui, mencionando, de como que você conhece uma pessoa. Hoje nós vivemos num mundo onde nós temos muitos seguidores, correto? Então tem pessoas que têm 5 milhões de seguidores no Instagram, tem pessoas que têm 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, tem pessoas que têm seguidores nas redes sociais, inscritos no canal do YouTube. Aqui o YouTube, o Podbem, ele tem uma certa quantidade de inscritos, certo? Mas
Me diga de verdade, você conhece essas pessoas? As pessoas que estão hoje assistindo a live do Podbem, estão assistindo o Podbem mais do que dentro do contexto, estão assistindo o Podbem profetizando, certo? Sim. Elas de fato podem dizer, eu conheço a pastora Gislaine, eu conheço o pastor Benjamin, talvez algumas. Sim. Mas essas algumas talvez que possam dizer, eu o conheço, elas precisam de uns requisitos para dizer que nos conhece. Precisa estar andando conosco. Sim. Pelo menos aí, mais da metade do dia, 12 horas, precisa estar 12 horas. No mínimo conosco, para talvez dizer, olha, eu conheço um pouco a pastora Gislaine, Sim. eu conheço um pouco o pastor Benjamin. Sim. Esta mesma regra se aplica ao Espírito Santo. Como que o mundo vai receber? Como que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo podem dizer, eu recebi o Espírito Santo? Se você não anda com ele, se você não passa a vida com ele. Lá em Romanos capítulo 8 diz, olha, andeis no Espírito. Em Romanos, precisa abrir não, tá sem Bíblia, ok. Aqui em Romanos, quer ver? Aqui, pronto. Achei. Romanos capítulo 8 diz aqui, ó. Agora, pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Tem um texto aqui, procura aí para mim, Tamara. Procura aí para mim, aonde está o versículo, andeis em Espírito. É o capítulo 1? Deixa eu ver aqui se é o capítulo 1. Aqui, ó. Glória a Deus. Você está em casa, vai dando glória, vai dando aleluia. Vai dizendo, Espírito Santo, fica aqui comigo. Não sai daí. Convida pessoas que estão enfermas, doentes. Vai mandando um WhatsApp aí, chama o pessoal aqui, pessoas muito perturbadas. Nós vamos orar, eu vou orar e o Senhor vai trazer libertação. O Espírito Santo já falou para mim que vai trazer libertação aqui nessa noite. Então vai pegando aí, enquanto o pastor está procurando aqui a palavra, é uma palavra do céu para a nossa vida, para você entender que o Espírito Santo, ele faz questão de te abraçar, de andar com você, de cuidar de você. Ó, Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito Glória e jamais satisfarão os desejos da carne. Glória Ou seja, o que é viver no Espírito? Se não ter uma intimidade com Ele. Sim. O que é ter uma intimidade conosco? Se não viver conosco. Sim. Estar com a pessoa. Sim. Conhecer a pessoa. Ou seja, o mundo não pode receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque não o conhece. Agora, onde nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo? Porque olha que coisa interessante, pastora. Tem um trocadilho aqui. Sim. Tem um trocadilho. É preciso receber o Espírito Santo para conhecê-lo ou é preciso conhecê-lo para recebê-lo? Aí é que tá. Eu tô fazendo essa pergunta aqui aí pro pessoal responda aí. Vou fazer a pergunta. Aí, mesmo que você responda errado, responda. A gente vai dar a resposta certa. Responda aí, ó. Aí, você vai colocar assim, ó, a resposta 1 ou a resposta 2. Ó, qual é a resposta 1? É preciso andar com o Espírito Santo, ou seja, conhecê-lo para recebê-lo, ou é preciso recebê-lo para conhecê-lo? A primeira ou a segunda? Hein? A primeira ou a segunda? É preciso conhecê-lo para recebê-lo ou é preciso recebê-lo para o conhecê-lo? Você tá lançando essa pergunta para o pessoal responder, né? Para o pessoal responder. Vamos responder aí, gente. Por que é importante isso? É o que Jesus acabou de dizer aqui. É o que Jesus acabou de dizer. Há um trocadilho aqui, mas na verdade esse trocadilho não é uma pegadinha. É um segredo que o próprio mestre está ensinando. Glória a Deus. O próprio mestre está ensinando. Alguém já respondeu aí, Wesley? Não. Repete de novo, por favor. Não, eu já dei a primeira, não já dei a primeira? É preciso recebê-lo para conhecê-lo ou é preciso conhecê-lo para recebê-lo? Se eu não troquei, né? Me informa aí, porque se eu não troquei. Certo? A primeira ou a segunda? Eu já vou responder. Pronto. Sim, responde aí, pastor. Ou seja, Jesus está informando aqui em João capítulo 14, Glória versículo a Deus. 17, que para você, olha só, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, para eu receber o Espírito Santo, eu preciso conhecê-lo. Aí eu te pergunto. É como um casamento, né, pastor? Como é que você casa com alguém que você não conhece? Exatamente. Aí eu te pergunto. Não, mas aqui tem uma questão.
No casamento, primeiro você recebe o noivo no casamento, correto? Você recebe a pessoa para depois conhecê-la. Com o Espírito Santo é diferente. Primeiro você tem que conhecê-lo para depois ele vir e você recebê-lo. Mas eu falo do casamento porque eu relaciono um pouquinho o tempo do namoro, noivado, você Mas acaba é buscando conhecer um pouco. Porém, então, pastora, é exatamente aqui que está o trocadilho. Sim. Olha só, na vida comum, para eu conhecer a pastora, eu preciso primeiro recebê-la. O que é esse receber? Andar com a senhora para depois conhecê-la. Isso. Correto? Sim. Humanamente falando. falando. O mundo espiritual é diferente, pelo menos aqui no caso do Espírito Santo. Eu recebo. Primeiro eu conheço-o para depois eu recebê-lo. Agora eu pergunto, é possível eu receber, eu conhecer uma pessoa que eu não recebi? Como isso é possível? É possível na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, para eu conhecer o Espírito Santo, eu primeiro preciso conhecer Jesus, estar em Jesus, obedecer Jesus, e aí do alto vem. Os discípulos conheceram primeiro o Mestre. Glória a Deus. Viveram primeiro com o Mestre, até porque nós não podemos desconsiderar que é um Deus triuno que nós estamos falando. Deus, é verdade. Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus revelava o Pai, mas também no amor de Jesus ele revelava o consolo do Espírito Santo. Tanto que ele diz assim, ó. Olha que coisa interessante. Aleluia. Diga aleluia em casa. Glória a Deus. Ele diz assim, ó. E eu, o versículo 16, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro consolador. Jesus já revelava o Espírito Santo para eles no consolo que ele dava. Glória a Deus. Quando ele se ascende ao céu, o que Jesus faz? Ele manda outro consolador. Sim. Não que os discípulos não estavam sendo consolados. Então os discípulos já aprenderam o que é consolo na pessoa de Jesus. Sim. Eles aprenderam um tanto do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Sim. Então como que eu conheço o Espírito Santo para depois recebê-lo? Primeiro eu tenho que conhecer Jesus. Ser um seguidor da moda antiga. A Deus. Seguidor moda raiz, tá? Não é seguidor de hoje não. Que só acompanha, não. Seguidor de moda raiz é aquele que você fala igual, veste igual, anda igual, pensa igual, come a mesma coisa que aquela pessoa come. É o antigo, é aquele fã daquele cantor que, pelo amor de Deus, o fã ele pede demissão do trabalho para ir pro show. Sim. Esse é o verdadeiro seguidor, não aquele que compactua com o mesmo pensamento. Sim. Esse que compactua com o mesmo pensamento, esse aí é o simpatizante. Eu não sei se vocês lembram, bem antigamente, acho que há uns 7 anos atrás. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Glória a Deus. Lembra daquele programa, acho que era do Gugu, se não me engano, que vinha as fãs do Bruno Marrone, do Luciano. Sim, glória a Deus. E elas tinham que responder perguntas particulares dos seus cantores. Elas seguiam tanto que elas sabiam coisas que nem mesmo os cantores lembravam sabiam. Tipo, brinquedos de infância, escolas que estudou. E tipo, era uma competição. E as mulheres sabiam na ponta da linha tudo. Esse é o verdadeiro seguidor. É preciso conhecer Jesus. Para eu receber o Espírito Santo. Para eu receber o Espírito Santo, glória a Deus, eu preciso conhecer antes o Espírito Santo. Eu quero conhecer Jesus. Exatamente. Aí o que acontece? Para eu receber o Espírito Santo, primeiro eu preciso conhecer ele. Mas glória a Deus. Mas como eu vou conhecer uma pessoa que eu ainda não recebi, que eu ainda não tenho contato? Como que eu vou conhecer? Na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, eu vou rogar ao Pai para que eles lhe dê outro consolador. O mundo não o pode, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê. Nem o conhece. Agora eu pergunto, a senhora já viu o Espírito Santo? Não. Alguém aqui do Pode Bem, você já viu, Wesley, o Espírito Santo? Não. Você já viu o Espírito Santo? Não. Eu nunca vi o Espírito Santo. E como que Jesus exige? Não, perdoa. Como que Jesus, ele justifica que o mundo não recebeu porque não o viu? Porque olha o texto, olha o que o texto diz. Porque não recebeu Jesus. Não, exatamente. Eles crucificaram, eles rejeitaram Jesus, né? Sim, aqui o versículo 17 diz assim, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Vamos lá, deixa a crucificação para lá. Vamos lá, aqui, para entender.
Peraí, o mundo, para o mundo receber o Espírito Santo, certo? Primeiro ele precisava ver e conhecer. Eu nunca vi o Espírito Santo, a senhora nunca viu o Espírito Santo, e ele nunca viu o Espírito Santo. Sim. Correto? Correto. Mas por que nós recebemos? Porque nós vimos o Espírito Santo na pessoa de Cristo Jesus. Porque nós o conhecemos através da palavra. Por isso que o mundo não viu. O mundo olhou para o jovem de 30 anos. Olha, eu tenho 33. Sim. Jesus morreu. Jesus foi crucificado na minha idade. Sim. Olhou para um jovem, tá entendendo? O que tem 60 anos falou, isso aqui é um menino inexperiente. Não viram. Por isso que naquela passagem, Jesus Santo, fala assim para os seus discípulos. Eu falo em parábolas porque eles olham com os olhos, mas não enxergam. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. Isso. Ou seja, eles estão olhando para mim, mas eles não conseguem ver a divindade que está em mim. Eles estão olhando a carcaça. Como muitos hoje olham para a senhora e falam assim, quem é essa mulher? Uma mulher aí, de cabelo curto. Quem é esse cara aí? Esse cara de camisa polo. Quem é essa pessoa aí? Não consegue ver além da carcaça. Não ultrapassa a camada. Os discípulos olharam para Cristo, e a prova que os discípulos viram além de um homem, porque quando Jesus foi abandonado por uma grande parte da multidão, lá em João capítulo 6, Jesus olhou para os discípulos e falou o seguinte, se vocês querem ir junto com a multidão, porque a multidão abandonou Jesus, deixou de segui-lo, pode ir. Pedro fala o quê? Não, mestre, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Quem é que tem uma palavra de vida eterna? A não ser uma divindade. A não ser aquele que vive na eternidade. Quem vive na eternidade se não uma divindade? Ou seja, os discípulos enxergaram em Jesus, o Filho de Deus. Se eu enxergo o Filho tem tudo do Pai, tem a genética do Pai, tem tudo do Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito do Pai. Então o mundo não recebe o Espírito Santo porque não vê e não o conhece. E não conhece. Então eu preciso olhar para Jesus. Daqui a gente quebra um paradigma. Sim. Outro paradigma que nós temos, pelo menos aqui no Brasil. Qual o outro paradigma que nós temos aqui no Brasil? Estão tirando Cristo do centro. A mensagem do Evangelho não é vida boa. A mensagem do Evangelho não é desenvolvimento pessoal. A mensagem do Evangelho não é dinheiro. A mensagem do Evangelho não é cura. Por incrível que pareça, tem cura. Mas não é cura. A mensagem do Evangelho não é libertação. A mensagem do Evangelho não é. A mensagem do Evangelho é Cristo crucificado, carregando por nós os nossos pecados e tudo aquilo que nós não conseguimos fazer para agradar a Deus, conseguimos na pessoa de Cristo Jesus. É libertação através da palavra, né, pastor? Porque conhecereis como é que é? A verdade e a verdade vos libertará. Então, mas que libertação que nós estamos falando? Você está falando de libertação de demônios, essas coisas todas. Exatamente. Sim. Então, assim, a palavra libertação, ela pode ser... Ela pode ser isso. Ela pode ser a libertação de um cara na cadeia, ela pode ser a libertação de uma pessoa... Não é disso. Essa não é a mensagem do Evangelho. Sim. O Evangelho tem isso. Sim. A mensagem do Evangelho é o quê? É a adoção como filhos e a regeneração. Agora, para essa regeneração, para essa salvação, tem o quê? Tem cura, tem libertação. Mas eu posso ser um crente, eu posso estar doente, eu posso morrer desta doença, vamos supor, eu posso morrer de câncer. Com todo carinho, a nossa querida pastora Ludmila Feber, né? Sim, e ser salvo. Com certeza. Então aí você fala, mas peraí, se a mensagem, se o centro, entenda uma coisa, aonde está o centro dessa televisão? Joga na câmera geral aqui. Onde está o centro dessa televisão, pastor? Aponta para mim o centro dessa televisão. O meio dela. O meio, aponta aí o dedo. O meio pra mim, mais ou menos aqui. Exatamente. Então, olha só, esse é o meio, não é? Sim. Vamos supor, essa televisão aqui, ela é o Evangelho. Sim. Quem tem que estar aqui no meio? Cristo. Agora, não significa que na borda não possa ter cura. Sim. Não significa que no pacote todo não possa ter prosperidade. Sim. Mas se eu prego a ponta, eu não prego o centro. O centro é Cristo. O centro é Cristo. Eu não estou dizendo que Cristo não quer que as pessoas vivam bem. Eu não estou dizendo que Cristo não quer que as pessoas se desenvolvam. Mas peraí, desenvolvimento pessoal. Vamos falar de desenvolvimento aqui pessoal para retratar sobre o Espírito Santo. Desenvolvimento pessoal. Você precisa ser intelectual, você precisa ler, você precisa estudar. Se eu prego esse evangelho moldado
com essa tese, então eu lanço no inferno todo analfabeto. Não pode. E Jesus não faz acepção. Não faz acepção. Então eu lanço todo analfabeto. Então você que não sabe ler, então você não vive o evangelho. Por quê? Porque você não se desenvolve pessoalmente. Então você vê que a conta não bate. Se eu prego o evangelho, você é um filho de Deus, então você precisa ter uma vida financeiramente bem abençoada. Porque você tem que colocar o potencial de Deus na sua vida. Então Jesus não teve o potencial de Deus. Então Pedro não teve, Paulo não teve, Tomé não teve. Olha como Jesus morreu crucificado. Não, Jesus disse, sai da boca. O que eu quero dizer sobre o que eu quero dizer sobre oh meu Deus do céu, o que eu quero dizer sobre sobre a questão financeira, o que eu quero dizer sobre a questão financeira é o seguinte: Jesus disse assim, olha, as raposas têm covas, as aves dos céus têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Verdade. Essa expressão de reclinar a cabeça, eu não tenho nada do que o mundo possa me dar, dinheiro, status, fama ele tinha, mas ele não tinha autoridade política, autoridade social, ele não tinha nada. Se eu prego o evangelho dizendo, se você não liberou o potencial, o perfeito potencial de Deus na sua vida, e você não tem uma vida financeira estabilizada, peraí, então eu jogo Jesus no inferno. Eu jogo Pedro, Tiago, João. Paulo falou o quê? Ele falou, eu me abstive de tudo aquilo que eu considerava grande, como status, como, nossa, maravilhoso. Hoje eu considero como esterco por amor ao evangelho. Então, peraí, tudo aquilo que ele tinha, o que Paulo tinha? Autoridade, certo? Ele tinha autoridade. Paulo tinha influência, conhecimento. Você pode ver, a pregação do evangelho, o centro não era ser culto, não era ser estudado. Tem algum problema em ser estudado? Não, mas o centro do evangelho, você pode ser estudado, mas o estudo tem que ser o quê? A ponta, joga aqui na geral. O estudo tem que ser a ponta. Jesus tem que estar aqui. Paulo lá em Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, ele diz assim, eu não vim falar do evangelho para vocês com sublimidade de palavras. Então, ou seja, por que o mundo não recebe o Espírito Santo? Porque o mundo tirou do centro Jesus. Não dá para receber o Espírito Santo sem antes vê-lo e conhecê-lo. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber o Espírito Santo, você precisa vê-lo e conhecê-lo na pessoa de Jesus. Se na pregação do evangelho eu tiro Cristo do centro, então como que as pessoas elas vão ver Jesus? Se na pregação do evangelho o foco é desenvolvimento pessoal, então como que as pessoas vão ver Jesus? Se na pregação do evangelho o foco é vida financeira, como que as pessoas vão ver Jesus? Se eu tirei Jesus do centro, por isso que estamos numa geração onde você vê muita emoção, mas pouca presença gloriosa do Espírito Santo. Não estou dizendo que as pessoas não tenham, não estou dizendo que os cristãos não têm. Sim. Mas quem tem abundantemente? Quem tem até transbordar? Quem pode dizer quais são as pessoas que a gente vê no mundo, como em Atos capítulo 7, que diz assim, olha, é como Estevão, ao olharem para Estevão, viu no rosto dele como o rosto de um anjo. Hoje, a gente expressa muito mais a nossa raiva e indignação do que de fato mesmo a sublimidade da divindade de Deus e de Cristo. Por quê? Porque as pessoas até têm o Espírito Santo, mas não estão abundantemente cheias do Espírito Santo, porque estão tirando Jesus do centro. Aí aqui o versículo 17. Glória a Deus. Segura aí, não sai da live não, deixa ninguém sair. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. É uma palavra abençoada para edificar a tua vida. Você aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo, receber ele, precisa conhecer Jesus para receber o Espírito Santo. E daqui a pouco nós estaremos orando e Deus vai fazer uma grande obra, um milagre especial na tua vida. Algumas pessoas, pastor, não cortando aqui a mensagem, estão aqui marcando aqui que estão enfermas. Eu vou estar falando daqui a pouco. E pode ter certeza que Deus vai ter cura para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí o versículo 17 diz assim: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Olha só. Aí ele diz: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês.
mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Agora, olha só. Pera aí. Vamos lá. O mundo, mais um pouco, e o mundo não vai ver mais Jesus. Mas vocês me verão. Esta palavra aqui, ela é ambivalente. Por que ela é ambivalente? Porque nós sabemos que quando Cristo foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele ressuscitou, mas não imediatamente se ascendeu ao céu. Sim. Correto? Ele ficou mais 40 dias falando das coisas do reino com os discípulos e até mesmo comendo. Sim. Até mesmo comendo, aparecendo, desaparecendo, aparecendo. Depois de 40 dias, Jesus faz o quê? Jesus sobe, se ascende ao céu. Agora, essa palavra pode referir a essa parte. Ou seja, olha, vocês me verão. E os discípulos viram Jesus por mais 40 dias após a ressurreição dele. Só que também tem um tal. Como essa palavra é ambivalente, ela tem dois valores, ela pode também se referir à pessoa do Espírito, à pessoa de Jesus, que é representada pelo Espírito Santo, que está neles, que está em nós, que está em todo aquele que vê e conhece. Ou seja, o mundo não vê mais Jesus. Sim. Mas todo aquele que vê e conhece o Espírito Santo e o recebeu, vê Jesus na pessoa do Espírito Santo dentro de si. Ou seja, ao ponto como o apóstolo Paulo chegou num momento da sua vida e ele disse o quê? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, mas Cristo não está à destra do Pai? Por isso que é importante, né, pastor? Nós, como crente cristão, conhecer verdadeiramente que Jesus recebeu o Espírito Santo para que através das nossas vidas, outras pessoas, elas conheçam Jesus e recebam o Espírito Santo. Exatamente. Glória a Deus. Agora, olha só. Peraí, vamos lá, vamos analisar. Eu sempre costumo dizer, o Espírito Santo, ele é o representante legal de Cristo. Glória a Deus. Na verdade, ele está fazendo hoje nas nossas vidas o que Cristo fez no seu período aqui na Terra. Verdade. E de uma certa forma, é Cristo fazendo em nós, porque ele é representante de Cristo. Ele é o Espírito do Pai. E o Filho tem a genética do Pai. O Filho é o Pai. O Filho está no Pai. Sim. Todos são um. Correto? Sim. Então, olha só, essa palavra, o mundo não me verá mais, mais um pouco o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Vocês me verão, olha só, ela pode ser ambivalente ou multivalente, porque aqui Jesus está dizendo que eu vivo. E aonde Jesus vive hoje? No céu. No céu, à destra do Pai. O seu representante em nós, revelando mais ainda a pessoa de Jesus para nós. Mas nós vamos ver, os discípulos viram Jesus mais 40 dias após a ressurreição. Os discípulos viram Jesus toda a sua vida através do representante legal. E os discípulos verão Jesus naquele grande dia no céu. Aleluia. Ou seja, já nem mais ambivalente, é multivalente. Glória a Deus. Essa frase que Jesus diz. Aleluia. Versículo 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Viu a mistura? Sim. Viu a mistura? Glória eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Ou seja, eu, vocês, o Pai, estamos todos em um só. Em um só. Ou seja, aqui entra o quê? Quem é abundantemente cheio do Espírito Santo, já não vive mais você. Glória a Deus. Vive quem? Jesus. Cristo vive o Pai. O que o apóstolo Paulo dizia, né? E você percebe que o evangelho... Não vivo mais eu. E a senhora percebe, pastora, que o evangelho que Cristo prega, ele mesmo se coloca no centro. Sim. Não faz sentido hoje eu pregar um evangelho... Aonde você retire Jesus do centro. Do centro, perfeito. Glória a Deus. O 21... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, vamos encerrar por aqui esse texto. O final diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha a importância dos mandamentos de Cristo. Sim. Aonde estão os mandamentos de Cristo? Senão nos evangelhos, certo? Sim. E aonde está sistematicamente trabalhado os mandamentos de Cristo na doutrina? Senão nas epístolas. Você vê o próprio Jesus ortogando a importância de eu obedecer a palavra.
Por quê? Hoje muitas pessoas não conseguem manter o Espírito Santo nas suas vidas e até perdem a pessoa do Espírito Santo, elas abandonam a pessoa do Espírito Santo por não guardarem os mandamentos de Jesus. Sim. E você vê, mais uma vez, Jesus no centro, me ama. Ah, mas eu amo o Espírito Santo, só amo o Espírito Santo quem aprendeu a amar Jesus. Não tem como, né? Amar o Espírito Santo sem conhecer Jesus. E você vê que a Bíblia, em nenhum momento nos diz para amar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não é digno do nosso amor? De maneira nenhuma, ele é o Espírito Pai. Amar o Espírito Santo, eu estou amando o Filho e estou amando o Cristo. Mas por que a Bíblia nunca falou para amar o Espírito Santo? Porque isso pode ser um pé para tirar Jesus da onde? Do centro. Do centro. Como não devemos adorar anjos. Exatamente. Então o que acontece? O amor que eu tenho que ter tem que desaguar em Cristo. Em Cristo Jesus. E eu amo automaticamente o Espírito Santo porque ele revela Cristo Jesus. Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Outra forma que nós temos que entender, outro ponto que temos que entender. Quem ama Jesus? Como é que eu meço o amor de uma pessoa para com Cristo? O quanto ela canta? Não. O quanto ela escreve poemas para Jesus? Não. O quanto ela escreveu livros para Jesus? Não. Não. O Jesus está dando aqui uma régua medidora. Quanto ela obedece. Não, vamos lá. O quanto ela tem os mandamentos e guarda. Guarda. Vamos lá, a expressão que eu entendo de ter e guardar são coisas diferentes. Sim. Talvez você fale assim, eu tenho os mandamentos dentro de mim. E ter é guardar. Não. Ter os mandamentos é ter acesso aos verdadeiros mandamentos de Cristo. E aqui é onde está a grande questão. Não dá para guardar um produto original se você ainda não encontrou o produto original. Sim. Certo? Não dá para eu guardar, não dá para eu possuir e guardar um celular original se eu não encontrei o celular original. Muitos estão seguindo o evangelho que não é puro. É um evangelho misturado com alguma coisa. Não é puro. Então, obviamente que aquilo que eles guardam não é puro. Então, automaticamente, eles não conseguem se classificar e nem parecer com pessoas que amam a Cristo. Porque Sim. O evangelho que lhes foi pregado já não é mais cristocêntrico. Para que eles demonstre ou sirva como uma régua medidora ou como uma régua analítica, para que sirva como para analisar o amor de um indivíduo para com Cristo, é preciso, primeiro, ter o mandamento. E nós temos a possibilidade no Brasil de qualquer pessoa ter o mandamento. Qual é a forma mais fácil de você ter o mandamento? É você indo numa igreja? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Estou dizendo para as pessoas não ir para a igreja? Não, também não. Não, de maneira nenhuma. Porque eu sou pastor de igreja, a senhora é pastora de igreja. A gente fala para o povo ir para a igreja. Mas a forma mais fácil de você ter o mandamento como que é? Comprando uma Bíblia. E lendo, meditando. Meditando-a, estudando-a. Para quê? Para que você tenha acesso direto. Glória a Deus. Você não precisa da minha explicação. Sim. É boa a minha explicação nos pontos que você não entende, que as pessoas não entendem. É boa a explicação da pastora nos pontos que as pessoas não entendem. Sim. Mas o Espírito de Cristo vai falar com elas. Glória a Deus. Quando elas estiverem lendo a palavra, meditando, estudando. Ali elas vão ter a palavra. Sim. E o que é o guardar? É o praticar. É o praticar, é o obedecer. É o obedecer. Aquele que tem acesso ao verdadeiro evangelho e aquele que de fato cumpre o verdadeiro evangelho, então a senhora começa a perceber que o que mede o amor de uma pessoa não é o quanto ela canta, não é a camisa que ela veste, eu amo Jesus, não tem nada a ver com isso. E nada contra isso também. Não, sim. Nada contra isso. Mas o que para Cristo mede o amor de uma pessoa é o quê? Quando ela ter os mandamentos e guardar. Por isso que o versículo diz, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Olha só, Jesus não está dizendo que quem não ama Cristo, ele não está dizendo isso, que quem não ama Cristo não é amado por Deus. Ele não está dizendo isso. Sim. Porque o fato dele estar afirmando uma coisa não significa que ele está desafirmando outra. Sim. Certo? Sim. Nós não podemos falar pelo silêncio de Jesus. Então eu não posso colocar palavra na boca de Jesus
através do silêncio dele, porque ele não falou isso. Sim. Ele está dizendo o quê? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, olha que coisa interessante. Quem vai ser amado por Pai? Aí você explica, pastor, mas peraí, se Deus ama todo, por que ele está dizendo que aquele que me ama vai ser amado por meu Pai? Porque Deus ama todo, mas o amor aqui é um amor diferente. É um amor diferente. Vamos lá, eu vou perguntar para a senhora, para aqui, pro Wesley, vou perguntar pro Wesley. O Wesley que está nos ouvindo aqui, a pastora. Fique aí ligadinho, sai não, amados, que o Espírito Santo está aqui, amém? E ele vai operar os seus milagres, já está operando, está dando uma palavra para o teu coração. Tenha um pouquinho de paciência, guarda essa palavra aí no teu coração, amém? É isso aí. Então vamos lá, ô Wesley, me responda uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde. A pergunta que eu vou fazer, eu até esqueci. Meu Deus do céu. Não posso esquecer a pergunta que eu... Sim. Então, não posso esquecer a pergunta. Vamos lá. A pergunta que eu ia fazer pra você, esqueci. Esqueci a pergunta, pastora. Pastor, e agora? E agora, né? Eu esqueci a pergunta. Agora, pastor, porque a pergunta você nem deu início, então eu não posso nem porque quando a senhora falou, aí a mente... Eu tava numa linha, né? Mas amém. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. A gente não tem um cérebro bom, então a vida é assim mesmo. Até deixe aí nos comentários qual seria a pergunta. Não, aí não tem como adivinhar, né? Aí a gente vai estar pedindo pro povo ter speed de adivinhação. Meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, aquele que ama a Cristo vai ser amado por Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Lembrei da pergunta. Lembrei. Fala aí, pastor. Deus ama o leão? Ama. Deus ama o leão? Ama. Certo? Certo. Aí eu te pergunto, Deus ama o sabiá? Ama também. Ama o cachorro? Também. Ama o gato? Ama. Deus ama as árvores? Ama todos os animais. Agora, Deus ama as árvores? Também. Deus ama as árvores? Ama. Ama? Sim. Deus ama o ser humano? Ama também. Ama também. E aí como é que você me explica isso? Deus vai levar o ser humano pro céu? Vai. Vai levar o leão? O leão não. Vai levar a árvore? A árvore não. Vai levar o cachorro? Não. Então como que você afirma que Deus ama? Existem amores diferentes. Perfeito. Ufa, me Glória a escapei. Deus. C.S. Lewis. Dá um like aí, rapaziada. C.S. Lewis. Estudar, não pode, não conseguir. Ainda bem que eu falei dele, já ficou ligado. Se você não responder, eu já ia responder, viu? Amores diferentes. O C.S. Lewis, pra quem não sabe, ele escreveu um livro chamado Quatro Amores. Glória a Deus. C.S. Aleluia. Lewis. É o mesmo escritor da Crônica de Nárnia. Ele escreveu sobre os quatro amores. Amor aos sub-humanos, amor à afeição, amor eros e amor dádiva divino, que é o amor agape. Glória correto? a Deus. Deus, quando Jesus diz assim, ó, e aquele que me ama será amado por meu Pai, ele não está dizendo que Deus não ama as pessoas que não amam Jesus. Sim. Ele está dizendo que terão um amor especial, um amor de adoção, um amor de filhos, o amor de adoção. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre a adoção, o amor de filhos, terão um amor especial. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então olha que coisa linda. Se eu conhecer Jesus, eu vou conhecer o Espírito Santo, vou receber o Espírito Santo, Jesus vai se manifestar em mim através do Espírito Santo. Glória a Deus. Se eu amo Jesus, eu vou ter e guardar os seus mandamentos, automaticamente o Pai vai me amar, certo? E Cristo também vai me amar, se manifestando em mim, ao ponto de chegar um momento de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.